Para mim sempre é uma grande alegria, um grande privilégio, viu, pastor? Tá aqui na casa de Deus, servindo da melhor forma possível. A gente sabe, né, que as coisas, muitas vezes elas não são fáceis, mas o que nos provoca, né, servir a Deus é o amor dele. O que nos provoca, o que nos motiva de servir a Deus é o amor dele por nossas vidas. Você sabe por quê? A palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro. Então esse amor, ele nos motiva a amar a ele, a servir a ele, a entregar as nossas vidas a ele, né? E é mais ou menos nesse contexto que eu quero ministrar algo ao seu coração, algo que Deus falou ao meu coração. E em nome de Jesus eu quero chamar a sua atenção a algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir lá em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ver uma história aqui. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim. Vamos lá para a versão João Ferreira. Diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Decora esse nome aí, Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor. Com toda sorte de instrumento, né, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Feche os teus olhos, amém? Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, agradecer a Ti, Senhor, pelo privilégio de ter a Tua palavra, Senhor, tão próxima, tão perto, tão íntimo, Senhor, de nós, onde muitas vezes, Senhor, nós sabemos que existem países que proíbem que a Tua palavra, Senhor, seja pregada, que a Tua palavra seja distribuída. Muitos irmãos, Senhor, ó Pai, têm até morrido por causa da Tua palavra. E nós te louvamos, Pai, por esse privilégio. Nós somos privilegiados de ter a Tua palavra tão perto. Pai, muitas vezes nas nossas mãos, muitas vezes num aplicativo no celular, muitas vezes na nossa casa, na nossa cabeceira,
Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E nós queremos, Senhor, aproveitar isso da melhor forma possível. Como nós temos lido, Senhor, Pai, no Salmo 119, que nosso coração possa arder, Pai, de paixão pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Bom, nós vemos aqui uma história que para muitos, trazem um temor muito grande. Para muitos, também pode trazer algum tipo de revolta, porque Uzá, ele na verdade, ele não queria que a arca caísse, e ele colocou a mão e ele foi fulminado. Ele morreu ao proteger a arca. Mas nós vamos ver alguns aspectos aqui essa noite, que vai nos trazer um temor, e vai nos trazer algumas estratégias para que nossas vidas possam ser abençoadas. Quantos aqui querem ser abençoados? Amém. Nossa vida depende da bênção de Deus. Nossa vida depende de Deus. A nossa vida, ela precisa desse afago, desse amor de Deus. E nós precisamos aprender isso. Porque muitos homens na palavra de Deus, eles aprenderam esse amor. A como sentir esse amor, a como se aproximar desse amor. E nós vamos ver isso, amém? Bom, aqui nós vemos aqui a narrativa aqui de 2 Samuel. Davi, ele tinha um desejo no coração de trazer de volta a arca para Jerusalém. Por quê? Essa arca, ela tinha sido roubada. E é engraçado que os filisteus, quando roubaram essa arca, eles roubaram porque eles entendiam que havia algo naquela arca que fazia com que o povo de Israel sempre vencesse as batalhas. Eles sabiam que havia algo de especial naquela arca, por isso que eles roubaram. E ficaram 7 meses com essa arca. Só que os filisteus, eles não entendiam algo que era sagrado. Eles não entendiam o que era o temor de Deus. Eles não entendiam que não era somente a arca, mas aquilo que ela representava, que ela precisava ser, de certa forma assim, adorada a presença de Deus. Eles não entendiam isso, eles não entendiam tudo que o povo de Israel fazia para proteger aquela arca. O que aquela arca representava diante de toda a história do povo de Israel. Eles não entendiam isso. E durante 7 meses aquela arca ficou com os filisteus. Só que houve um detalhe. Houve mortes, houve doenças. E aquele povo filisteu, eles foram afligidos com doença, com câncer. E eles entenderam, não, a gente não pode ficar com essa arca aqui. Nós temos que dar um jeito, porque senão nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós não entendemos o poder que essa arca tem. Eles entendiam assim, esse poder dessa arca. Então nós vamos ter que despachar ela de alguma forma, nós não podemos ficar com ela. Eles não, houve um grande medo dos filisteus, e eles procuraram alguém que poderia receptar aquela arca de alguma forma. E eles encontraram um homem chamado Abinadab. Fala assim, Abinadab. Abinadab, ele vivia nas montanhas, numa cidade hebreia. E o nome dessa cidade se chamava Kiriat Jearim, que significava cidade das árvores. Provavelmente essa cidade havia muitas árvores, uma floresta, então por isso que deram esse nome a essa cidade. Quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus e foram roubados a arca, os filisteus, eles pegaram a arca, ficaram 7 meses, e eles foram até Abinadab, foi até essa cidade, e os homens daquela cidade viram, não, vamos entregar para aquele cara ali.
A Bíblia não relata exatamente como era a vida, né, desse Abinadab. Não relatava. Só fala que ele tinha 3 filhos, que era Aiô, Uzá e Eleazar. E eles entendiam algo. Não, alguém vai ter que zelar por essa arca. Alguém vai ter que cuidar dessa arca. Alguém vai ter que pagar um preço por essa arca. Aqueles homens daquela cidade entendiam isso. E eles ungiram Eleazar. Olha só, ungiram Eleazar. Olha só, um princípio que eles entendiam, para que Eleazar tomasse conta daquela arca. E especialistas, né, estudiosos dizem que aquela arca ficou mais de 20 anos. A arca ela ficou quase 70 anos meio que desaparecida. Então foram mais de 20 anos, alguns dizem até que ficou 60 anos Eleazar cuidando daquela arca. E aí foi quando Davi encheu o seu coração de vontade de trazer de volta a arca, né? E foi quando houve, né, todos esses acontecimentos. Mas a primeira tentativa de Davi trazer de volta foi um desastre. Por que foi um desastre? Porque Davi talvez ele não imaginou a dimensão de tudo aquilo. A dimensão do que era trazer a arca, do que ela representava. E ele colocou pessoas que não havia uma autoridade sobre a vida delas para poder transportar aquela arca. Primeiramente, não era nem para eles terem colocado ela em cima de carroças. E segundo, não era qualquer pessoa que poderia carregar a arca. E Davi ignorou alguns princípios. E quando houve esse acontecimento, ele deixou essa arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Eu fui procurar quem era Obed-Edom, porque a gente ouve falar sobre Obed-Edom, mas não sabe, caramba, de onde é que ele veio? Quem era ele? Quem era esse homem? E Obed-Edom, ele era um guarda do templo. Ele também foi um levita por pouco tempo, quando a Arca da Aliança voltou para Jerusalém. Então Obed-Edom, ele provavelmente ele tinha uma geração levítica na vida dele. Os pais dele provavelmente eram levitas na casa de Deus. Então ele tinha uma autoridade para poder receber a arca de Deus, a presença de Deus. A arca, ela representava a presença de Deus. E ele tinha essa autoridade e ele ficou durante 3 meses com essa arca na casa dele. E a Bíblia fala que ele e toda a família foi abençoada. É engraçado que Abinadab, a Bíblia não relata que ele foi abençoado. Gente, ele ficou, sei lá, 60 anos, 50 anos, com essa arca dentro de casa. Tinha uma pessoa que foi ungida para cuidar, mas não fala que ele foi abençoado. Por que a Bíblia não é enfática em dizer que Abinadab também foi abençoado? Provavelmente ele sabia, Abinadab e seus filhos sabiam da importância daquela arca, sabia da importância que ela tinha, né, para os filhos de Israel. Mas eles não tinham sido escolhidos para aquele propósito. Eles foram ungidos? Sim. Deus fez com que as vidas deles fossem guardadas, né, de doenças, né, de enfermidades. Sim. Deus preservou a vida daqueles homens. Mas somente Obed-Edom, ele foi abençoado. Ele e toda a casa dele. Por quê? Havia uma unção específica dispensada na vida de Obed-Edom.
Havia algo na vida de Obed-edom que fazia com que chamasse a atenção, chamou a atenção de Davi, porque Davi, provavelmente ele falou, caramba, uma pessoa qualquer tocou na arca, então eu não posso deixar essa arca em qualquer lugar, os filisteus ficaram doentes, eu não posso deixar em qualquer lugar, eu preciso deixar na casa de alguém que eu sei, que eu tenho certeza que não vai ser prejudicado, alguém que seja íntegro, alguém, né, que sirva a Deus. Obed-edom era um levita geteu, porteiro e cantor. Aí eu fui buscar o que significava Obed-edom. Obed-edom significa servo de Edom. Edom também era um nome dado, né, a Esaú. Então, quando você lê na palavra de Deus, os edonitas, significa que é os filhos de Esaú. Mas ele tinha também, né, um histórico levítico sobre a vida dele, tanto é, né, que na palavra de Deus diz que, aqui ó, em 1 Crônicas 15, 21, fala que ele era um guarda do templo, que ele era um porteiro, era um servo, era um levita dentro da casa de Deus. Então nós vemos, né, que Deus ele abençoa, mas existem alguns princípios para que nós pudéssemos, o nível de bênção nas nossas vidas seja maior do que outras pessoas. Lá em Malaquias 3, fala que Deus faz diferença daquele que serve e daquele que não serve. Sim, você está num nível maior da bênção de Deus em comparação a outras pessoas. Porque você serve a Deus, porque você busca a Deus. Há um nível maior de bênção sobre a tua vida. A Bíblia é específica nisso. Nós devemos entender que na vida de Obed-edom, provavelmente, né, a questão de servir a Deus era muito forte. Não só a vida dele, mas a família dele estava envolvida em servir a Deus. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender. Obed-edom era também um levita. E a vida dos levitas havia uma particularidade. Lá em Deuteronômio 10, 8 diz assim: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor. Levar é conduzir, tá? Cuidar. Para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome. Olha só a importância do levita. Abençoar as pessoas em nome de Deus. Levi significa unido, unir. Levita significa ligar. Olha só o que forte. Os levitas, aqueles que serviam na casa de Deus, ele tinha esse trabalho, essa função de ligar o povo a Deus. Eles tinham esse serviço. E diz assim ainda: a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e abençoar em seu nome, até os dias de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, porque era um povo separado. O Senhor era a sua herança. A tribo de Levi era uma tribo separada, santificada para o serviço dentro do templo. Eles não podiam, né, fazer, vamos dizer assim, um freelance em algum outro lugar, não. Eles eram separados para trabalhar no templo, para estar dentro do templo, para servir
Deus em tempo integral. Esse era o trabalho do levita. Mas não era só trabalhar, ele precisaria ter uma vida de retidão. Ele teria que ter uma vida, de santidade, totalmente entregue, com o coração totalmente entregue ao Senhor. E eu tenho certeza que existem pessoas aqui, que existem pessoas aí na sua casa, que servem a Deus com um coração íntegro, com um coração reto, sincero diante de Deus. Quantos aqui servem a Deus com um coração sincero? Amam a Deus sobre todas as coisas. É você, amados, então isso é para você. Isso é para você. Mas há algo muito especial nisso, amados. Há algo muito especial. Aí a gente está ligado aos levitas. Nós estamos ligados, Homens te ligando a Deus. Sumo sacerdote fazendo sacrifício, por causa do pecado do povo, se achegando a Deus. E muitas vezes, quando esse sacrifício não era aceito, ele era morto e o povo perecia. Aí vem Jesus. O que Jesus tem nessa história? O que Jesus tem nessa história? Amados, se Levi significa ligar, unir. Nós vemos lá em 1 Timóteo 2,5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amados, todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados para ter uma vida separada diante de Deus. E provavelmente você tem esse coração voltado, inclinado para as coisas de Deus, em servir a Deus. E Jesus agora, ele fala: eu sou o seu mediador. Não são mais os levitas, eu sou o seu sumo sacerdote. O Senhor, ele enviou Jesus para nos fazer uma ligação direta para com Deus. Aí quando ele fala assim, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Aí ele envia o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos enche. Agora você tem a presença de Deus. A arca de Deus agora é você. Aleluia! Você carrega a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, você como arca de Deus, a sua vida é abençoada, a sua família é abençoada. Aleluia! Havia 3 coisas dentro da arca. Havia as tábuas da lei, havia a vara florescida, destrinchamos aqui. Mas o que eu quero dizer é que existem 3 elementos fortes dentro de você. Existe a palavra, existe o alimento. Existe a vara florescida de Arão, que significa que você é escolhido. Amados, em nome de Jesus, há algo poderoso dentro de você. Existe a presença de Deus. E você que carrega a presença de Deus, que é responsável em carregar a presença de Deus, precisa também abençoar a outros, assim como nós vimos aqui em Deuteronômio 10, que os levitas, eles não recebiam a herança, mas eles recebiam a herança que era o Senhor na vida deles, que era Deus na vida deles, para servir e abençoar em seu nome. Amados, quantas vezes nós vemos, são pessoas perto, próximo de nós, pessoas que só maldizem, pessoas que só reclamam, pessoas que ficam falando mal de tudo e de todos, ficam reclamando das circunstâncias. Se o leite está caro, fala assim, não, está tendo prejuízo, Se o leite, tá caro, fala, não, está muito caro, eu
não vou comprar não. Mas se está barato, fala assim, não, o fornecedor está com prejuízo. Sempre reclama de tudo. Mas nós que carregamos a presença de Deus, fala assim, eu carrego a presença de Deus na minha vida. Por isso, eu vou abençoar tudo e todos, em nome de Jesus. Amados, feche os teus olhos agora nesse momento. Há algo grandioso dentro de nós. Há algo poderoso dentro de nós. A tua palavra tem um peso. A sua presença nos lugares, há um peso de glória do Senhor que está dentro de você. Quando nós entendemos isso, parece que as coisas começam a funcionar melhor. Parece que as coisas, parece que começa a dar tudo certo, porque você entende, a presença de Deus está dentro de mim. Eu tenho uma porção de Deus dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Oh, aleluia. Pai, aqui está o seu povo. Somos teu povo. E nós queremos, Senhor, dizer, oh Pai, seja bem-vindo nas nossas vidas. Seja bem-vindo, Senhor, dentro do meu coração, no meu ser, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos carregar, Pai, a tua presença em todos os lugares que formos. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas, Senhor, ó Pai, ao me verem, possam ver algo diferente na minha vida. Não é o meu sorriso, não é a minha simpatia, mas é o poder do Senhor que está sobre a minha vida. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Começa a dizer, eu carrego a presença de Deus. Eu sou a arca viva de Deus. Eu sou a arca viva de Deus. Eu sou a arca viva de Deus. Eu carrego bênçãos dentro de mim. A minha boca flui bênçãos de Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Você que é a arca de Deus, começa a levantar agora nesse momento. Começa a levantar. Você que é a arca de Deus, começa a levantar agora em nome de Jesus. Dentro de você carrega a bênção de Deus. Dentro de você carrega a presença de Deus. Oh, aleluia. Muitas vezes nós ficamos presos porque nós achamos que somente o pastor tem a unção, somente os líderes de célula têm a unção, somente o obreiro da casa do Senhor tem a unção, mas você também pode ser usado, amado. Você tem a unção sobre a tua vida também. O Senhor não chamou somente esses, mas chamou todos aqueles que creem. Você pode impor a mão sobre os enfermos e curar. Você pode impor as mãos sobre os endemoniados e os demônios se submeterem ao nome de Jesus, através da tua vida. Aleluia. Eu não mereço tanto amor. Não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, para sempre adorarei com amor. Eu não mereço, declare isso. Eu não mereço tanto amor. Sou digno do
seu perdão, a dor que passou meu rei e meu Senhor, pra sempre adorarei com amor. O Filho do Homem declare: Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Há unção sobre a tua vida, amado. Há um óleo sendo derramado sobre a tua cabeça em nome de Jesus, ungindo a sua orelha direita, o seu dedão direito, o seu pé direito em nome de Jesus. Uma unção que foi derramada em nome de Jesus sobre a tua vida. Agora está florescendo agora a autoridade do Senhor sobre você, porque você descobriu nesse momento que é uma unção, que é uma presença sobre a tua vida. Dentro de você flui a bênção de Deus, a unção de Deus. Oh, sinta agora esse óleo, sinta agora em nome de Jesus essa unção sendo derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você é escolhido do Senhor, você é escolhido para servir, você é escolhido para abençoar, você é escolhido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa unção, receba essa graça do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus.